Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de Sociologia. Todas as semanas estamos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, para que possamos compartilhar com vocês um pouco daquilo que nós, ao longo da nossa vida, aprendemos a respeito dessa área do conhecimento chamada Sociologia. Então, convidamos vocês para também compartilharem conosco desse conhecimento. Mas para que a gente faça isso de uma forma clara, tranquila, equilibrada, harmonizada, precisamos de alguns passos antes. Avançarmos devagar. Mas como assim, professor, avançar devagar? Sim, porque você que está acabando de chegar aqui ainda não sabe, nós precisamos nos preparar para assistir essa aula e acompanhá-la de forma lúcida até o final. Por isso eu chamo vocês para pegar o material de vocês. Pegue o material, todo o material de trabalho que vocês vão utilizar. Pode ser uma borracha, pode ser uma caneta, pode ser uma régua, mas também pode ser livros, podem ser cadernos. Mas é claro que a disciplina é uma só, então você não precisa de livros e cadernos. Você precisa de o livro e o caderno. Então, o livro, vocês já sabem, utilizamos o livro Sociologia em Movimento para a preparação de nossa aula. Então, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mas tem uma coisa, nós utilizamos o livro Sociologia em Movimento para a preparação da aula. E ao final desta aula, caso você não tenha o livro, você vai receber no formulário de atividade, logo após a aula, as páginas do livro que nós utilizamos. E aqui é importante frisar, estas páginas não são disponibilizadas apenas para enfeite, para que você tenha as páginas e guarde elas. Não, elas são disponibilizadas para que vocês leiam. Faz parte da tarefa de vocês a leitura dessas páginas que nós utilizamos para a preparação da aula. Porque desta forma, vocês poderão avançar no conteúdo e ter até ideias para novas pesquisas a respeito do conteúdo que nós vamos apresentar hoje. Combinado assim? Não apenas hoje, mas todas as aulas é a mesma coisa. Só estou aqui lembrando vocês. Então, para começarmos logo, vocês já sabem do livro, já estão com o material de trabalho em mãos. Precisamos de uma coisa, registrar a data de hoje. Então vem aqui, vem aqui, neste caderninho de vocês, anote a data de hoje, porque ela é fundamental, é o seu registro de trabalho. É como se fosse o seu ponto. Você que daqui a pouco já está aí empregado e empregada, e se já não estiver trabalhando formalmente de carteira assinada, vai conhecer, se não já conhece, um livro chamado Livro de Ponto. No livro de ponto, você registra a sua presença. Então, o caderno, que eu peço para vocês todas as semanas registrarem a data de hoje, é para que vocês registrem a sua presença. E o caderno é a prova que você esteve aqui presente assistindo essa aula. E logo abaixo desta data, coloca o nome da disciplina, que é aquilo que você estudou. E o nome da disciplina, vocês já sabem, Sociologia. E logo abaixo, o orientador, o professor, como vocês preferirem. O professor aqui, que está falando com vocês nesse momento. Professor Cristiano Xavier, meu muito prazer. Estamos aqui juntos e separados para mais uma aula de Sociologia. Então coloque aí o nome do professor. Se tiver dúvida como é que se escreve, está logo aqui embaixo. É só copiar. Combinado assim? Podemos partir para a segunda etapa da nossa preparação? Não estranhe. Você que está chegando pela primeira vez, antes de falarmos do conteúdo, a gente se prepara. Sempre assim. Vamos guardando essa informação, porque todas as vezes que você vai realizar alguma coisa, é preciso se preparar antes. Não partir logo para a realização daquela coisa, porque você vai acabar cometendo alguns erros ou errando no decorrer, porque não se preparou adequadamente. E a nossa segunda etapa de preparação é a escolha do local. Gosto de frisar o seguinte: nós, alguns meses atrás e futuramente, estaremos visitando salas de aula presencialmente. Claro que a gente talvez viva uma experiência diferente de sala de aula, mas ela vai continuar existindo e nós vamos ter outras experiências de sala de aula. Acontece que
Neste momento, e já há muitas semanas e meses, nós não estamos mais nessa sala de aula presencialmente. Estamos nessa sala de aula aqui, ó, essa sala de aula virtual, em que nós estamos juntos, mesmo que separados. Mas estamos aqui estudando, compartilhando, perseverando, aprendendo, discutindo, debatendo, comentando, como vocês fazem todas as semanas. Então, muito obrigado, inclusive, por isso, por todos os seus comentários e suas perguntas. Agora, para que isso aconteça, você precisa preparar um local para você aprender de forma mais eficaz. Então, escolha um local que você sempre vai utilizá-lo para assistir essas aulas. Não apenas as minhas aulas, as aulas dos outros professores também. Por quê? Lá na escola física, onde todas as aulas tinham uma sala de aula específica, o fato de você ter uma sala de aula específica fazia com que você preparasse o seu mental para receber aquele conteúdo, para receber aquele compartilhamento de informações. E é claro, se você estivesse concentrado ou concentrada, provavelmente você sairia dali aprendendo coisas que você ainda não sabia. Isso é a mesma coisa agora. Sendo que agora você não tem uma sala preparada. Você precisa preparar a sua própria sala de aula, que vai ser diferente a sua, do teu colega que está lá do outro lado do canal, do outro colega que está lá no outro município, de outra escola, de outro estado. Enfim, todos vão ter sua própria sala de aula. Então prepare-se, escolha. Se você está chegando pela primeira vez e ainda não tem o seu espaço preparado, eu faço algumas sugestões. Eu sugiro você escolher um sofá, onde você possa ficar quietinho ali, ou quietinha acompanhando a aula. Pode ser uma mesa da cozinha, pode ser uma mesinha que você leva para algum lugar. Mas tem duas coisas que eu considero muito importantes nesse processo de escolha do local. Primeira coisa é você carregar para esse local a sua garrafinha d'água. Eu faço uma sugestão aqui, ó. A minha sugestão é uma caneca. Mas é claro que eu uso a garrafinha, você também pode usar a garrafinha, pode ser uma caneca, um copo, não importa, desde que tenha água. E eu sempre bebo minha água antes, ó. Porque a água ajuda você manter sua mente funcionando de forma adequada. E a outra é uma sugestão que eu chamo de sugestão proibitiva. Não posso proibir vocês a fazer nada. Nem é minha intenção, nem nunca vai ser. Mas eu posso sugerir a vocês evitarem. Então, o que eu peço para vocês evitarem? Eu peço para vocês evitarem o uso da cama como local para acompanhar esta aula. Mas por que, professor? Minha cama é tão confortável, é um lugar que eu consigo ficar isolado do mundo? Essa é a questão. Você fica tão isolada do mundo, que você acaba adormecendo. E ao adormecer, nós vamos ficar aqui falando, você não vai ouvir nada, e ao final da aula você não vai ter aprendido nada. E o nosso objetivo aqui é que vocês saiam desta aula melhores do que chegaram, com o mínimo de conteúdo necessário para poder discutir, debater sobre o assunto da aula. Tá bom assim? Então eu sugiro que vocês escolham outro local, pode até ser o seu quarto, caso você tenha um quarto, mas não use a cama, porque a cama vai acabar induzindo você a adormecer. Finalizamos a segunda etapa de nossa preparação, que é a escolha do local. Primeira, preparação do material. Segunda, escolha do local. E agora veremos a terceira. A terceira etapa de preparação é aquela em que eu lembro a vocês que esta aula está acontecendo em tempo real também no YouTube. Isso mesmo, ela está acontecendo no YouTube. E o YouTube é um canal de streaming que todos nós já estamos acostumados a utilizar para assistir diversos canais que falam de diversos assuntos. E nós agora também estamos no YouTube transmitindo esta aula. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, olhe aí que tem um botão escrito inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal, canal Cristiano Xavier da Costa. Inscreva-se nesse canal, acione a campainha, que eu gosto muito de chamar de campainha. Mas por que você gosta de chamar de campainha? Porque quando você aciona esta campainha, que também pode ser sinos para você, você vai ser avisado e avisada todas as vezes que eu, professor Cristiano, estiver chegando na sua casa com mais um material, com mais um conteúdo
de aula a ser apresentada. Então, inscrever no canal é importante, porque você vai estar sendo avisado. Só que esse aviso ele é intensificado a partir do momento que você clica nas notificações, ativa as notificações. Combinado? E se ao final desta aula tudo correu bem, você aprendeu coisas novas, você sentiu que alguma coisa mudou na sua forma de pensar, ou pelo menos surgiram dúvidas na sua cabeça, inquietações, clique em curtir, dê aquele teu like, dê aquele gostei que você vai fortalecer o nosso trabalho. E por último, e não menos importante, eu faço questão de falar todas as vezes, é quando eu peço para vocês clicarem neste botão. Por quê? O que tem esse botão aqui? Este botão é o botão de compartilhar. Mas vou compartilhar com quem, professor? Bem, já ouviu falar em solidariedade? E cooperação? E caridade, já ouviu falar? E fraternidade, já ouviu falar? Esses são sentimentos, são valores que nós compartilhamos uns com os outros todas as vezes que a gente tem empatia por alguém. Todas as vezes que a gente consegue olhar além do nosso próprio umbigo. Então, é o momento que eu peço a vocês, sinceramente, com todo o cuidado, para que vocês olhem ao redor. Pode ser que você tenha um colega de turma que não está acompanhando as aulas. Você pode ter um colega de uma outra turma, mas que você conhece, que também não está acompanhando as aulas, que não está tendo aula. Pode ser um colega de outro colégio, pode ser um vizinho, uma vizinha, pode até ser um adulto que gosta dos temas que a gente aborda. Então, vamos melhorar o mundo. Como é que a gente melhora o mundo? Vamos compartilhar conhecimento. E nós estamos aqui compartilhando conhecimento com vocês. Esse conhecimento não é meu, esse conhecimento não é de vocês. Esse conhecimento é universal. Ele vai sendo passado de geração para geração. Então vamos manter ele vivo. Compartilhe o link desta aula com quem você acha que vai poder fazer um bom proveito desta aula. E se for um colega de turma, melhor ainda, porque você dessa forma vai estar inspirando ele, você vai estar ajudando ele a romper as barreiras que ele está enfrentando. E aí sim, ao final desse ano letivo, todo mundo vai chegar junto e com um bom desempenho. Combinado assim? Podemos prosseguir? Ainda não? Claro que não. Porque agora que depois que a gente apresentou que nós estamos no canal, é o momento da gratidão. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, presentes, mesmo ausentes nesse momento, mas que vão estar presentes daqui a pouco, porque vão assistir a esta aula depois dela estar no ar. Bem, muito obrigado a vocês por me receberem em vossa casa. Eu também abro as portas da minha casa para que vocês possam entrar. Meu muito obrigado, porque eu sei o quão é difícil chegar, abrir esse smartphone, o tablet, ou mesmo ligar o computador para assistir às aulas. Então, a partir do momento que você ligou esse computador, acessou o YouTube, está nos assistindo agora nesse momento, eu estou aí na sua casa ao mesmo tempo que você está na minha. Então, esse é um momento que a gente compartilha nossas experiências e esse momento é um momento único. Então, meu muito obrigado por vocês estarem aqui junto de nós, colaborando, participando e fazendo com que isso tudo aconteça. Tá bom? Então, agora sim, vamos partir para o conteúdo. Me acompanhe. O título do conteúdo da aula de hoje, o tema da aula de hoje, ele continua associado ao tema das aulas anteriores. Nas últimas aulas nós estamos falando do movimento feminista. Então, eu já até na última aula falei para vocês o quão é difícil falar sobre esse tema. Não porque eu tenha algum melindre ou que eu tenha alguma dificuldade íntima de falar sobre o tema, mas é porque só quem vive a experiência feminina é que pode, de fato, explicar o que é ser feminino. Então, eu não vivo essa experiência feminina. Tudo que eu falo é a partir do que eu leio, a partir do que eu ouço, é a partir do que eu interpreto. Então, eu já peço aqui desculpas a quem estiver ouvindo que vive a experiência feminina, e eu estou falando de experiência de gênero, não estou falando de meninas ou meninos, eu estou falando do gênero feminino. Então, eu peço desculpas se eu, por um acaso, eu cometer algum equívoco no meu linguajar. Saibam que não é nada que seja proposital, é porque nós estamos envoltos de muita informação e muitas das vezes as informações se confundem e a gente não consegue
entregar da melhor maneira possível aquilo que nós vamos discutir na aula de hoje. É importante frisar, mais uma vez, que nós aqui estamos aprendendo. Eu estou aprendendo e este tema da aula de hoje é um tema que eu tive que aprender. Reconheço que eu não conhecia este tema. Nós que trabalhamos com sociologia não somos conhecedores de todas as temáticas. Não estamos o tempo todo discutindo diferentes assuntos. Nós temos aí algumas afinidades sobre alguns assuntos e os outros são, como a gente chama assim, eles estão ao redor. E eles vão sobrevoando a nossa vida na medida que a gente vai tendo contato com eles. Então, esse tema ecofeminismo é um tema muito novo para mim. Então, eu, enquanto professor de sociologia, tive contato com esse tema agora, recentemente, preparando as aulas para discutir com vocês. Então, acho muito importante discutir. É um tema fundamental para que a gente possa compreender a realidade humana dentro de um contexto ambiental e um contexto feminino. Então, eu estou usando 3 elementos: o humano, o feminino, né, o gênero feminino e o meio ambiente. Esses 3 elementos estão, de uma certa forma, integrados nessa temática. Então, tudo que a gente falou nas últimas aulas sobre o movimento feminista, as 3 ondas do movimento feminista, e estamos também, aí, segundo alguns estudiosos, já vivendo a 4ª onda do movimento feminista, vai ser reproduzido nesse tema. Está aí implícito no tema. Entretanto, esse tema ele surge, ou seja, essa ideia, essa ideologia, vamos chamar assim, ou mesmo filosofia de vida, ela está integrada à 2ª onda do movimento feminista, onde as questões ambientais começaram a ser discutidas. E agora que é interessante, vocês vejam a imagem que eu coloquei para vocês observarem. A imagem de um ser feminino abraçando a Terra. É o globo terrestre. Esse globo terrestre, ele, ser feminino, está abraçando como se fosse ele a mãe. E provavelmente vocês já ouviram falar no termo, na expressão Mãe Terra. Pois bem, então nós, muitas das vezes, olhando para a questão ambiental, deixamos a desejar, nós como humanos, né, independente do gênero, deixamos a desejar em relação ao cuidado com a nossa Mãe Terra, que é o lugar onde a gente habita. Afinal de contas, por mais que a gente esteja num planeta e esse planeta esteja no espaço, este planeta nós denominamos de planeta Terra. Então nós somos filhos desse planeta, porque nós dependemos dele para tudo. É dele que nós tiramos nossas riquezas. É dele que nós tiramos todos os recursos, tanto naturais quanto artificiais, para que a gente possa vislumbrar dias melhores. Então, fundamental a discussão desse tema. Gostei muito de ter estudado. Ainda sei muito pouco. Vou usar aqui até a expressão de Sócrates. Só sei que nada sei. Então, sei muito pouco sobre o tema, mas vou me esforçar para apresentá-lo para vocês. E espero que vocês, tanto jovens femininos quanto jovens masculinos, possam, a partir da aula de hoje, buscar saber mais. Então, antes mesmo de a gente falar do conteúdo e apresentar um pouco que eu trouxe para vocês para inspirá-los, guardem o seguinte: nós temos acesso à internet. Na internet, vocês podem pesquisar diferentes assuntos. Então, façam uma pesquisa sobre esse assunto, procurem saber mais, coloque no YouTube, já que nós estamos aqui no YouTube, acabou a aula, continua no YouTube, coloque a palavra-chave ecofeminismo ou movimento ecofeminista lá no YouTube ou aqui no YouTube e vejam vídeos, assistam depoimentos, assistam entrevistas. Tem muita informação para que vocês possam entender um pouco mais e tirarem suas próprias conclusões. Tá bom assim? Então vem comigo, vamos seguir o tema. Lembrando que essa aula foi retirada com a base dela das páginas 350 e 351, como está aqui, ó, no nosso rodapé. Então,
Vou aqui botar uma setinha para vocês verem. Então, a página 350 e 351 do livro Sociologia em Movimento. Então, é só abrir o livro e ler ao final da aula para aprofundar o conhecimento. Então, acompanhe comigo a leitura. Segundo Mary Mellor, editora da New York University Press, ecofeminismo é, em tradução livre, um movimento que enxerga uma conexão entre a exploração e degradação do mundo natural e a subordinação e opressão de mulheres. Viemos discutindo isso nas últimas aulas, falando sobre a subordinação e opressão de mulheres. Viemos falando sobre o patriarcalismo, que é exatamente a forma de governo, de gestão, em que o olhar é todo concentrado e centralizado na visão masculina, e isso cria desconforto e até o que avança o desconforto, opressão com o público feminino, com o público de gênero feminino. Então, segundo essa editora, Mary Mellor, esse movimento ecofeminismo, ele integra tanto a degradação do mundo natural, quanto a subordinação e a opressão de mulheres. Vejam, quando a gente fala de degradação, a gente fala de exploração daquilo que tem de melhor e abandono. Se a gente pensar dessa forma, é bem possível, sim, a gente conseguir integrar exploração com abandono também em relação ao público feminino. E é claro que aqui a gente tem vamos dizer assim, vários caminhos que podem nos ajudar a compreender o quanto que isso tem profundidade na vida de cada um de nós, independente do gênero. Por quê? Se a gente olhar a Terra como a nossa mãe, ou seja, o lugar onde a gente habita é o lugar onde nos guarda, que nos protege, que nos cuida. Se a gente explora essa terra e abandona essa terra, a gente vai ficar sem casa. Não é verdade? Agora, se a gente faz uma associação com as mulheres ou com o gênero feminino, de explorar e depois abandonar, quantas questões psicológicas de depressão nós não vamos encontrar na nossa sociedade por causa disso? Porque quando a gente violenta a terra, a gente queima, a gente faz buracos gigantescos para encontrar minério, para encontrar petróleo, a gente polui. Imagine fazendo isso com uma mulher. Como é que é? Aí entra a violência doméstica. Então a gente não está aqui discutindo as causas. Nós estamos discutindo as consequências. As causas, a gente vai ter uma quantidade muito grande de possibilidades. E às vezes tem a ver com grupos étnicos, às vezes tem a ver com grupos sociais, às vezes tem a ver com grupos econômicos. Então, são muitas variáveis. O que nós precisamos entender é que nesse processo de integração de uma nova filosofia feminista, onde integra questão ambiental com questão humana, social, feminina, nós teremos muita coisa para discutir. E pensando nisso, foi lá na década de 70, juntinho com a segunda onda feminista, é que esse movimento emergiu. E aí ele envolveu elementos do feminismo e o movimento verde, fazendo com que várias perguntas que tentavam se encontrar respostas para as questões ambientais também podiam ser feitas para as questões associadas ou relacionadas ao movimento feminista, ou ao cuidado com o gênero feminino, ao cuidado com as mulheres. Então, vejam vocês que a década de 70 é uma década muito importante na história de todos os países no mundo. Por quê? Porque nessa década de 70, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, né, muito estava se tentando posicionar, ou seja,
os países estavam tentando se posicionar dentro de um sistema econômico que hoje está no mundo inteiro, que é o sistema capitalista. E o sistema capitalista, no seu auge, o que ele mais se preocupa é com o quê? Com o lucro. Lucro a qualquer preço. E o que é o lucro a qualquer preço? Vamos poluir. Vamos destruir o meio ambiente, vamos explorar esse meio ambiente ao máximo. Só que esse meio ambiente, ele é como se fosse as artérias da Mãe Terra. A partir do momento que eu começo a arrancar árvore, por exemplo, que eu começo a tirar minérios de ferro dessa terra, que eu começo a investigar as profundezas do mar para encontrar petróleo, e começo a poluir este meio, em busca do lucro a qualquer preço, é natural essa terra começar a adoecer. Então, na década de 70, a doença da terra se cresce. E é nessa década de 70, por exemplo, que vai existir uma grande crise econômica associada à exploração de petróleo. E exploração por exploração, imagine como é que seria a vida das mulheres nessa época, já que elas estavam passando pela segunda onda, porque a primeira onda foi a conquista de sua cidadania. Então, elas já estavam podendo votar, já estavam podendo participar da política da sociedade. Agora, existe uma outra coisa. A discussão do espaço no mercado de trabalho. A discussão da opressão masculina. E aí veio a coincidir, né? A opressão masculina sobre o gênero feminino e a exploração da terra, trazendo poluição e destruição a qualquer preço, em troca de lucro. É por isso que é importante a história, para que a gente possa compreender como é que tudo acontece, né? Está tudo interligado. Se a gente conseguir calmamente, de forma tranquila, analisar os dados, a gente consegue integrar e fazer associações, e fazer fluxos de informações, troca de informações, fazermos conexões, criar um paralelo entre uma coisa e outra, e isso vai ajudar a gente a entender o futuro. É para isso que a história está aí, para nos ajudar a compreender o futuro. E não é diferente em relação a esse movimento. Surge a nossa primeira palavra-chave, movimento verde. Anotem aí a primeira palavra-chave, movimento verde. Então, do movimento verde, importa as preocupações do impacto das atividades humanas no planeta. Sim, o cuidado com esse planeta. E do feminismo, considera-se o senso de que a humanidade, em sua divisão de gênero, e com todos os privilégios fálicos que isto implica, subordina, explora e oprime mulheres. Então, a ideia de uma sociedade gerida apenas pelo masculino faz com que o feminino fique oprimido. Não tem espaço, não consiga falar, não tem espaço para debate, não tenha condições de expor suas ideias. Que é difícil até a gente entender para quem não vê diferenças sociais e econômicas, tanto na gestão feminina quanto na gestão masculina, porque considera todos nós iguais. Então, quando a gente consegue pensar na igualdade dos gêneros, é difícil compreender o porquê, durante tanto tempo, e eu não estou falando de tempo assim de 10 anos, 5 anos, estou falando de centenas de anos, a opressão masculina sobre as mulheres, ou sobre o feminino, se prevaleceu e perdurou. Porque se a gente pensar que cada um de nós somos diferentes, e que nossas habilidades inatas podem contribuir para o aperfeiçoamento do que já existe, pensem só, durante tantos séculos, as mulheres oprimidas não podendo expor suas ideias, claro que de uma forma macro, sempre teve aquelas que expunham suas ideias, porque estavam num outro nível, né? Tinha uma outra condição. Mas macro, de forma generalista, a grande maioria das mulheres não tinham, viviam dentro do ambiente doméstico, voltada para o ambiente doméstico. Mas quantas ideias elas não possuíam e que não foram vidas? Então hoje a gente ainda discute isso. Agora,
essa discussão, quando tem um olhar ambiental, de proteção do meio ambiente, é uma discussão interessante, porque faz com que a gente reflita de que se nós vivemos numa terra e essa terra é a nossa mãe, nós todos temos mãe. Todos nós temos mães. Independente de quem você seja, todos nós temos mães. Então, se a gente olhar para o feminino de uma forma mais abrangente, podemos pensar que muitas soluções férteis que ajudam na fertilidade desta terra, ideias que podem contribuir para o aperfeiçoamento da própria humanidade, estão dentro das mulheres. Permitir que as mulheres falem, permitir que as mulheres compartilhem suas ideias, permitir que as mulheres não precisem mais de permissão, porque eu estou falando aqui permitir, mais uma vez, é o olhar masculino, né? De que eu estou permitindo você, ou seja, eu ainda continuo na gestão, no controle. Não, permitir que as mulheres não precisem mais de permissão, ou seja, quebrar com todo e qualquer paradigma ou padrão que já está estabelecido há tanto tempo, esse é o caminho. Esse é o caminho para muita coisa mudar. Então, o movimento ecofeminista nasceu de uma série de conferências e workshops nos Estados Unidos, através de uma colisão de perfis acadêmicos, ou seja, os estudiosos, os acadêmicos de universidades e profissionais de mulheres ao fim dos anos 70 e início dos anos 80. Então, nesse período de 10 anos. A teóloga Rosemary Rutter, uma das fundadoras da ideologia, insistiu que todas as mulheres devem reconhecer os problemas e trabalhar para livrar a natureza da opressão humana, encontrando objetivamente conexão entre tal subjugação e a delas próprias. O que essa teóloga está nos trazendo para a nossa reflexão? De que nós, mesmo que não sejamos femininos, possuímos uma responsabilidade de refletir a respeito desse tema. E quem é feminino precisa também olhar para a opressão humana, ou seja, no contexto geral, para o nosso planeta, para a nossa natureza, e entender que essa opressão com o nosso planeta também está diretamente associada à opressão no público feminino. Que continua o imaginário. Reflitam comigo e comentem. Tá aí, os canais estão abertos, comentem. E o que vocês pensam sobre isso? Porque o imaginário é que existe alguém que é dono de alguma coisa. No nosso imaginário comum, nosso imaginário social, que a gente recebe enquanto pertencentes, integrantes a uma sociedade, é que tudo tem dono. Percebam, tudo tem dono. Ninguém pensa, tudo tem dona. O nosso próprio linguajar, ele é masculino. Ele está atrelado a um olhar masculino. E se nós pensarmos que não existem donos nem donas, tudo é nosso. Se tudo é nosso, podemos, juntos, aproveitar o que é de melhor desse tudo e cuidar desse tudo para que ele possa continuar nos oferecendo o melhor. Para que todos, indistintamente, possam ter acesso a um futuro mais pleno, mais próspero. Ao invés de segregarmos. Porque quando o humano, na figura masculina, em grande parte, chega na Terra e explora ela de uma tal maneira que ela chega à quase morte, é que ele não está preocupado com o futuro dele mesmo. E se nós olharmos de forma mais abrangente, a opressão sobre as mulheres ou sobre o feminino também é uma despreocupação com o amanhã. Porque a única coisa que nós sabemos é que homens não geram ninguém. A gestação é feminina.
Enquanto a gestação neste planeta for feminina, nós devemos muito ao feminino. Pode até ter gestação em laboratório, mas essa ainda tem muitos problemas éticos para serem feitos. E eu acredito, e aí o professor que vos fala dá a sua opinião. Opinião. Eu acredito que um dia o gênero ao qual eu faço parte, o gênero masculino, vai reconhecer a sua ignorância. E neste dia que ele reconhecer a sua ignorância, provavelmente, a gestação da Terra vai dar muitos frutos. E não vai mais existir o que nós estamos acostumados a experimentar, que são as doenças do corpo e da alma. Esse é o meu recado. Com a nossa segunda palavra-chave, o movimento ecofeminista, e esta imagem. Reflitam, olhem para essa imagem e reflitam. É o que eu peço para vocês. E se quiserem comentar, o canal está aberto. Podem comentar, mandem suas ideias, mandem suas reflexões, suas interpretações. Fiquem à vontade. Seja aqui pelo YouTube, seja pelo Google Chat, o canal vocês escolhem. Tá bom assim? Agora me acompanhe para o nosso exercício de fixação. Eu trouxe um exercício de fixação que é uma questão do Enem do ano passado, 2019. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2028, estamos em 2020, nesse momento, gravando esta aula, transmitindo essa aula, mas trazendo uma questão do Enem de 2019. Então, em 2019, no Enem, caiu a seguinte questão. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas: a família, a sexualidade, a divisão doméstica, do trabalho e etc. Isso foi retirado do livro do autor Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Pergunta-se: o movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que sua atuação, letra A, subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade, letra B, abala a relação da classe dominante com o Estado, letra C, constrói a segregação dos segmentos populares, letra D, limita os mecanismos de inclusão das minorias e letra E, redefine a dinâmica das instituições sociais. Reflitam, se precisar, voltem novamente, quando essa aula terminar, ela vai estar gravada, então você volte à aula, leia novamente, leia o conteúdo das páginas 350 e 351 e depois respondam lá no formulário de atividades. Combinado assim? Então, se você está apenas assistindo pelo YouTube e quiser também participar e responder a pergunta, é só colocar aí no comentário qual a resposta que você acha que está certa e a gente corrige. Combinado? Então, vem comigo. Ao final desta aula, chegamos ao final de mais uma aula de sociologia e, como toda aula, eu trago uma mensagem de um filósofo para que a gente possa sair dessa aula reflexivos mais do que já estamos. Então, o filósofo que eu trago hoje para a nossa reflexão é o filósofo Platão, um filósofo grego. E ele nos diz o seguinte: o que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Vou repetir a mensagem de Platão. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Reflitam sobre essa mensagem. Se acharem necessário e quiserem, comentem essa mensagem nos canais que a gente tem disponíveis. E, dessa forma, concluímos mais uma aula de sociologia, convictos
que na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com essa mesma energia, com esse mesmo sentimento de perseverança, de cuidado, de proteção, de prosperidade, estaremos reunidos mais uma vez para mais uma aula de Sociologia. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!